boa, tudo beleza? Aqui é o Diego do Clube de Leitura Gabo com mais uma dica. E a obra de hoje é a terceira leitura coletiva do Clube de 2021, Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Se passa na primeira metade do século XX, na cidade de Porto Alegre. Então, além de poder conhecer um pouco melhor as dinâmicas daquela sociedade, a gente percorre a vida de uma série de pessoas dos mais diversos estratos sociais, desde as famílias elitistas tradicionais de Porto Alegre, às famílias que enriqueceram recentemente, ou as famílias mais humildes que passam por dificuldades financeiras e estão numa constante busca pela sobrevivência. Então, mais do que poder refletir sobre as dinâmicas da existência a partir das dificuldades da sobrevivência, o livro nos permite refletir também sobre os dogmas sociais de uma época muito específica. E também, assim, traçar paralelos com o que a gente vivencia hoje, né? Com as limitações, o quanto algumas continuidades em termos da moral existencial daquele período permanecem em nossa sociedade, mesmo que de forma diluída, mas ainda constante. Durante os 5 dias que se passa essa obra, que começa num sábado e termina numa quarta-feira, podemos conhecer um pouco melhor das dificuldades de cada um dos personagens. Desde o núcleo proletário, que tem a sobrevivência como grande norte, motor indutor da condução da vida, ao grupo abastado, que busca nas suas pequenas vaidades a continuação do motivo existencial. Então, sobre isso, podemos refletir na dinâmica de relação entre esses dois grupos, a forma de aproximação, a forma de interesse que os dois acabam estabelecendo um em relação ao outro. Ao longo desses 5 dias, do sábado até quarta-feira, que a gente percebe uma modificação no tempo, que começa meio nublado, depois esquenta, esfria, e conforme o tempo se altera e ao final ele se normaliza, nós percebemos que os humores dos personagens também vão se alterando, né? As questões também em relação à sua própria busca existencial vão se alternando até uma espécie de normalização a partir da aceitação, né, da sua existência dentro de uma determinada realidade. Pessoal, agora, quem não quiser receber nenhum tipo de spoiler do livro, eu recomendo então que saia, desligue o vídeo, vá ler o livro e volte depois aqui para ouvir o que eu vou falar agora. Então agora eu vou entrar um pouquinho em algumas das histórias. Vou dar alguns spoilers leves e outros mais pesados. De todas as histórias desse livro, as que mais me marcaram foram principalmente as do Noé e da Fernanda, né? 2 personagens, o Noé oriundo das camadas mais abastadas e a Fernanda das camadas mais humildes, né? E a Fernanda, muito pela essa questão da origem, ela acaba sendo muito prática em relação ao que ela quer da vida, e o Noé é um pouco mais sonhador, se entrega às leituras, viaja, é um menino meio que mimado, e a Fernanda ajuda a colocar ele então nos trilhos, e aí a partir disso nós temos uma relação que começa a surgir. No final essa relação mostra os dois conversando numa escada, e nesse processo de conversa ela enxerga, né? Eles decidem namorar e tal, e ela tá enxergando, eles estão olhando a mesma coisa e ela tá enxergando as dificuldades que vai ser, porque parece que para ela acabou de ganhar mais um filho. Já o Noé enxerga as felicidades de um conto de fada, né? Ou seja, os dois têm uma visão muito distorcida em relação ao que vai começar agora em diante. Outro núcleo interessante é o núcleo do João Benévola, sua esposa, né, a Laurentina, que é um núcleo proletariado. Ele foi demitido do emprego, então ele tenta de alguma forma buscar uma fuga a partir da literatura também. Ele é muito parecido com Noé nesse ponto, a diferença é que o Noé tem dinheiro e ele não. E ele e a família começam a passar fome e ele não consegue perceber a realidade na qual ele se encontra. E isso leva a uma série de questões que dá vontade de chacoalhar ele, né? Mostrar a realidade. Mas também isso nos permite enxergar como a elite local, né, na figura de um outro personagem, acaba de alguma forma pouco se importando com a miséria humana. Coisa que mostra muito disso que eu estou falando em relação ao João Benévola, as fugas que ele usa para fugir dessa realidade dificultosa, da incapacidade de arrumar emprego, da incapacidade de poder viver os seus prazeres, é mais ou menos essa. No entanto, aqui está simplesmente um pobre diabo, sem eira nem beira, com mulher e filho, sem dinheiro e sem emprego, olhando a água do riacho onde antigamente se engravam seus coraçados e os seus sonhos. Ou seja, né, ele sai procurar emprego, não consegue, também não se dedica muito, e ele passa pelo riacho no qual ele brincava quando era criança, e ali ele começa a ver, né, aquela água em qual seus encouraçados, seus barquinhos brincavam, agora também escorre os seus sonhos. Então, sobretudo, a obra nos apresenta essa
capacidade de refletir sobre a existência humana, né? Sobre os motivos que nos fazem seguir numa constante busca de sobrevivência, numa constante busca de querer existir ou não. Então a gente passa pela fragilidade dos pressupostos e das motivações de uma elite abastada que pouco se importa com a miséria humana ou com o sofrimento alheio, mas que busca numa pseudo-ajuda a esses grupos uma forma de ressignificar a sua existência. Bem como também a gente passa por uma sociedade mais pobre, mais desprovida dos acessos aos meios econômicos, que acaba não conseguindo refletir mais amplamente sobre os motivos da sua dificuldade existencial. Não acaba muitas vezes conseguindo compreender as dinâmicas da miséria humana, as dinâmicas das relações de produção, dos modos de produção, mas segue existindo, segue tentando sobreviver e nisso busca algumas formas de fuga da realidade para conseguir a partir disso sobreviver. Então agora vamos ler rapidinho um trecho que mostra bem isso, que nos exemplifica bem. Todos os passantes levam uma carga invisível de cuidados. E os que não tinham cuidados, mas eram imaginosos, inventaram incômodos fantásticos só para se autoflagelar, porque não tinham coragem de aceitar a vida pura e simplesmente como ela é. Que magnífico, né? Érico, com a sua incrível capacidade de nos fazer refletir com frases muito profundas. E é isso. Eles se cruzam, mas eles não se conhecem. Todos têm uma vida, dificuldades, limitações, mas nenhum sabe o que o outro realmente está vivendo ou sofrendo. Isso cabe então uma crítica até para nós nos dias de hoje, né? O quanto nós cruzamos por pessoas conhecidas, amigos e parentes, e o quanto a gente realmente sabe que eles estão sofrendo ou passando. O quanto a gente conhece as pessoas à nossa volta. Os nossos vizinhos, por exemplo, agora numa época de pandemia, o quanto a gente sabe o que realmente eles estão lutando, como está a sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Leiam, tem muitos outros personagens que eu não comentei, né? Do núcleo pobre, do núcleo rico. Tem muitos dilemas. E é uma obra, sobretudo, interessante, porque ela deixa a possibilidade aberta de alguns finais. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal e curtir e seguir a gente lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!